Evangelho de Jesus Cristo, narrado por Mateus, capítulo 7, versículos 15 a 20. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Cuidado com os falsos profetas. Eles se aproximam de vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos ferozes. Vocês os reconhecerão pelos frutos deles. Acaso se colhe uvas de espinheiros ou figos de cardos? Toda árvore boa produz frutos bons, e toda árvore ruim produz frutos ruins. Uma árvore boa não pode dar frutos ruins, nem uma árvore ruim dar frutos bons. Toda árvore que não dá fruto bom é cortada e jogada no fogo, de modo que vocês os reconhecerão pelos frutos deles. Esta é a palavra do Evangelho de Mateus. Minha saudação e meu abraço a todos vocês, meus irmãos e irmãs queridas, que estão participando hoje do nosso encontro com Ele, o nosso Mestre, que continua nos ensinando, através do Evangelho de Mateus. Ele que fez a grande experiência de encontrar-se com os falsos profetas, com pessoas da religião, pessoas da igreja, diríamos hoje, inclusive com as autoridades da época, que falavam tanto de Deus, que falavam tanto dos mandamentos, que falavam tanto da religião, e, no entanto, por trás, estava esperando o jeito de massacrar Jesus. Infelizmente, como a história se repete hoje. Por isso que Jesus, a partir da sua própria experiência, ele diz: cuidado com os falsos profetas. Cuidado com os falsos profetas hoje também, que fala tanto de Bíblia, de Evangelho, de mandamentos, de religião, mas não tem nada de bondade. Como é que nós vamos reconhecer os falsos profetas? E Jesus diz: vocês os reconhecerão pelos frutos deles. Quais são os frutos dessas pessoas que apunhalam por trás? Pessoas, sim, muito religiosas. Quais são os frutos dessas pessoas que falam tanto de fé, de religião, de coisas espirituais, até repetindo as palavras de Jesus? Quais são os frutos? O que elas produzem? Toda árvore boa, diz Jesus, produz frutos bons. E toda árvore ruim produz frutos ruins. E termina ainda Mateus, nesta página do Evangelho, de modo que vocês os reconhecerão pelos frutos deles. Pergunte-se assim: quando você está em dúvida se o fulano
por quanta autoridade religiosa ele possa ter, pergunte-se quais são os frutos de amor, de bondade que você encontra nessa pessoa. No Antigo Testamento, os falsos profetas eram um tormento dos verdadeiros profetas de Deus. Prometiam o que não podiam dar. Eram complacentes com os vícios humanos em vez de corrigi-los. Não faltarão nas comunidades cristãs os falsos profetas contra os quais Jesus previne seus discípulos. São pessoas mal intencionadas. E até às vezes bem intencionadas. É necessário cada um ficar atento aos frutos que elas produzem. Se forem gente do bem, farão obras boas. Se não, serão como balões portadores de vento. A advertência de Jesus atinge antes de tudo as lideranças religiosas. Sua vida é reflexo daquilo que pregam. Mas é um apelo a todos os cristãos, mais que uma doutrina que se deve conhecer. O cristianismo é uma forma de vida. Então cabe aqui a pergunta: quais são os frutos que estou produzindo para o reino de Deus? E esta é a nossa reflexão de hoje, do Evangelho de Mateus.